meu interesse em estudar o futebol como um fenômeno sociológico, ele já vem de muito tempo. Ele começou quando eu estava fazendo a minha graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo eu fazia comunicação na PUC. E eu acho que o meu interesse surgiu de uma necessidade minha de querer, talvez entender minha paixão pelo futebol. Conta de uma relação familiar do meu pai com o Flamengo, então toda aquela geração do Zico era muito amiga da minha família, e depois eu descobri na realidade que minha paixão mesmo não era tanto pelo futebol, era mais pelo Flamengo, mas achei que o futebol era uma porta de entrada para se entender questões importantes da cultura e da cultura brasileira. E aí, em 1982, eu fui fazer meu mestrado na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, e lá eu comecei também a me interessar, porque lá já existia a sociologia do esporte nos Estados Unidos, e aí eu entrei para o doutorado lá, emendei o mestrado com o doutorado, e retornei para o Brasil em 87, depois de ter participado de alguns congressos de sociologia do esporte nos Estados Unidos, e aí ao retornar para o Brasil, comecei a dar aula na Faculdade de Comunicação Social da UERJ, onde estou até hoje, e dei aula durante 10 anos também no Departamento de Comunicação Social da PUC, Rio de Janeiro. E aí a minha tese de doutorado, que eu só defendi ela em 1994, ela foi sobre o que eu chamei de a crise do futebol brasileiro, que era um momento que a imprensa toda falava de crise do futebol brasileiro, até que culminou em 1987, com o chamado surgimento do que ficou conhecido como o Clube dos 13, que era um movimento dos conhecidos 12 grandes clubes do Brasil, mais o Bahia. Os 12 grandes clubes são os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, os 4 grandes de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 de Porto Alegre, e mais o Bahia. E houve uma crise entre o legítimo e o legal, uma crise com a CBF, a imprensa toda apoiando o movimento. Eu peguei aquilo como uma espécie de mote central da minha tese, e eu defendi essa tese em 1994, em fevereiro de 94, na Universidade de Nova York. Essa tese depois se transformou em livro, me readaptei num livro chamado Passos em Passos, Futebol e Cultura de Massa no Brasil, um livro editado pela Vozes, em 1997. Antes disso, nesse período, né, eu com os conhecimentos que eu tinha adquirido sobre sociologia do esporte nos Estados Unidos, eu fui convidado pela editora Brasiliense, aquela coleção Primeiros Passos, e escrevi um livro chamado O que é Sociologia do Esporte, e onde ali eu apresento algumas questões que existiam dentro desse campo, e falava, né, da carência de estudos sobre sociologia do esporte no Brasil. Aí quando eu fui começar a investigar, né, durante a minha tese, para fazer esse livro, O que é Sociologia do Esporte, eu percebi que havia um pouco de estudos sobre sociologia do esporte, também sobre futebol no Brasil. Então eu comecei a ver que na década de 70, por exemplo, né, ainda no auge da ditadura militar no Brasil, ou um pouquinho no final, já com a abertura, você tinha alguns trabalhos, né, que se refletiam em cima do futebol, mas meio que pediam licença para poder trabalhar o futebol. Eles falavam sempre da questão da militarização do futebol, era sempre uma questão política. Então eu destaco alguns trabalhos dentro desse período. Um é um texto do antropólogo José Carlos Rodrigues, professor da PUC Rio, é um texto chamado O Rei e o Rito. Foi publicado primeiro na revista da Faixa, da Faculdade Hélio Alonso, revista comum de 1974, se não me engano. Depois ele republicou no livro Ensaios de Antropologia do Poder. E ele trata da despedida do Pelé da seleção brasileira. O texto, claro, com forte substrato da antropologia, das questões ritualísticas, mas em última análise o texto trata a despedida do Pelé como a análise que ele faz, a interpretação, é como se fosse uma espécie ele denuncia como se fosse um rito que estaria colaborando com uma certa mentira, né? Que o Brasil seria um país permeado por uma certa diversidade de classes e de raças, onde todos poderiam subir de vida, ter ascensão social, enfim, teria democracia racial, enfim. De alguma maneira, então, é um texto político, né? Ainda que não seja um texto marxista, é um texto político. Você encontra naquela época também, tinha uma famosa revista chamada Encontros com a Civilização Brasileira, a revista número 5, um artigo do João Rufino dos Santos, que é um historiador, e um outro de um crítico de arte
chamado Jacob Klintowicz, se não me engano. Os dois autores publicaram artigos, acho que em 78, 79, logo após a Copa de 78, onde eles criticam fortemente a militarização do nosso futebol, o suposto engessamento do que a gente chama de futebol-arte, e de alguma maneira, então são dois textos também altamente politizados, assim, criticando, né, o regime da época. Era como se fosse uma licença, né, você ter que, de alguma maneira, ter uma discussão nesse sentido para poder trabalhar o futebol. E eram coisas muito isoladas. Depois eu encontrei também, talvez o maior teórico da comunicação desse país, um livro que é um clássico da comunicação, que é o livro do Muniz Sodré, O Monopólio da Fala, que tem um título apocalíptico, né? O Monopólio da Fala, mas curiosamente, no Muniz Sodré, no último capítulo do livro, chamado Futebol, Teatro ou Televisão, ele tem uma visão mais, não digo integrada, mas menos apocalíptica, onde ele combate essa ideia de que os espectadores, os torcedores seriam passivos, né? Onde teriam jogadores produzindo arte e a maioria estaria passiva, né? Fora do espetáculo. Né? Ele diz que não, que os torcedores são ativos e que sem eles não teria o espetáculo futebolístico, quer dizer, torcida e os jogadores, todos eles fariam parte desse espetáculo. Né? Teve um também de 1984, é um livro chamado Futebol e Ideologia do Poder, do Roberto Ramos, onde ele trabalha com a visão de um marxista, neomarxista, que é o Luiz Althusser, com essa ideia do esporte como um aparelho ideológico do Estado, né, para poder, de alguma maneira, manter os estados totalitários, o capitalismo. Então, também muito com a ideia que a gente poderia chamar do futebol como ópio do povo, ou como instrumento de manipulação política. E mais ou menos, quer dizer, eu acho que a grande ruptura nesses estudos é quando, em 1982, o Roberto da Mata, o antropólogo Roberto da Mata, que tinha publicado 4 anos antes um livro chamado Carnaval, Malandros e Heróis, um livro onde ele também vai trabalhar questões da cultura popular brasileira, né? Nossos carnavais, nossos malandros, nossos heróis. E em 82 ele publicou um livro assim, belíssimo, né? De uma edição belíssima da editora Pinacotec, um livro chamado O Universo do Futebol, Esporte na Sociedade Brasileira. Um livro com gravuras do Rubens Guedes, se não me engano, de Cavalcante, Portinari, um livro muito bonito. E ali tem 4 artigos. Tem um do Roberto da Mata, antropólogo, todos antropólogos, né? Um do Luiz Felipe Baeta Neves, depois ele trabalhou muitos anos na psicologia da UERJ. O outro da Simone Guedes e o outro do Arno Vogo. Curiosamente, assim, desses 4, só um desses artigos era um artigo que tinha uma base empírica, que é o da Simone Guedes, e ela é a única que até hoje continua nesse campo, né, trabalhando com sociologia ou antropologia do futebol. Então eu considero esse livro do Roberto da Mata um momento em que ele rompe, né, com essa história do futebol como ópio do povo e passa a entender o futebol como um drama da vida social brasileira. E eu acho que é porque foi o Roberto da Mata, um pesquisador de ponta, e já tinha escrito antes o Carnaval, Malandros e Heróis, e eu acho que ele abriu a porta para vários pesquisadores brasileiros, né, começarem também a trabalhar o futebol como um fenômeno da sociedade brasileira que nos permite entender um pouco mais quem somos. E aí, em 1990, na UERJ, foi fundado o Núcleo de Sociologia do Futebol, pelo professor Maurício Murat, e naquele período nós descobrimos que existiam vários pesquisadores isolados, né? Não só na UERJ, mas no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, que trabalhavam a temática, mas não estavam organizados em grupos, né? E aí a gente publicou, né, Maurício foi o coordenador, ele publicou a revista Pesquisa de Campo, acho que foram 5 números, que foi muito importante naquele momento, onde vários pesquisadores puderam encontrar naquela revista um canal de comunicação. Aí houve um momento também que eu acho que é uma outra ruptura. Eu participei da defesa da tese de doutorado do professor Antônio Jorge Gonçalves Soares, é meu amigo hoje, eu chamo ele de Tony, né, mas, que foi orientado pelo professor Hugo Lovisolo, que também é meu amigo e colidera comigo o grupo de pesquisa na UERJ, o grupo Esporte e Cultura. E a tese do Antônio Jorge Soares, ele pega um livro que é um clássico, todo mundo usa como um clássico, né, da literatura futebolística do Brasil, que é um livro do jornalista Mário Filho, né, chamado O Negro no Futebol Brasileiro,
O que ele faz? Ele percebe, o Antônio de Jó Soares, que todos os pesquisadores, quando vão trabalhar a historiografia do futebol brasileiro, se utilizam desse livro como a única fonte historiográfica. E aí o Antônio de Jó Soares diz que na realidade, o Mário Filho ele cria causos. Na realidade, não pode ser visto como um livro de história, um livro sociológico, ainda que tenha sido prefaciado pelo Gilberto Freire. E aí ele faz um trabalho interessante, que ele vai na primeira edição do livro, que é de 47, e depois compara com a segunda, que é de 64, porque na realidade Mário Filho publica a primeira edição em 47 e na de 64 ele adiciona 2 novos capítulos e diz que vai manter na íntegra a primeira edição. E o Antônio Jó Soares vê que tem uma mentira, vamos dizer, entre aspas, ali, porque na realidade em 47 o livro termina falando de democracia racial no Brasil. Quando em 64, né, ele muda o finalzinho para dizer que a democracia era incompleta, a democracia racial, para poder fazer sentido, né, o que ele chama acho que é a vez do preto e a aprovação do preto, são os capítulos que ele acrescenta, né? Sobre isso, o que eu teria a dizer, um dia pensando nisso, é que eu acho que, como o Gilberto Freire, que é um dos maiores cientistas sociais, antropólogos, que já produziu esse país, né? Então, o Gilberto Freire tinha publicado Cada Grande Senzala em 1933, que é uma grande ruptura na maneira de se conceituar o país. Ele era amigo do Gilberto Freire, do Mário Filho, e ele prefacia o livro do Mário Filho, que fez com que o livro entrasse mais, né, nas portas, assim, abrisse pelas portas para acadêmicos, olhando aquele livro de uma maneira diferente. E claro que o Mário Filho, também dono de jornal, amigo do Freire, ele tomou conhecimento de pesquisas que foram realizadas aqui no Brasil, no início da década de 50, pela Unesco, tentando descobrir, não descobrir, né, mas assim, tentando entender as relações raciais no Brasil, partindo da hipótese que o Brasil vivia uma democracia racial. Por que no Brasil não tinha segregação, como tinha na África do Sul e tinha nos Estados Unidos? E, surpreendentemente, né, Florestan Fernandes participou dessa pesquisa, Roger Bastilha, alguns brasilianistas, descobriu-se que o Brasil, Horácio Nogueira, que o Brasil tinha racismo também, ainda que não tivesse segregação. Então era um racismo que ele chamava de preconceito de marca. Então, de alguma maneira, eu acho que o Mário Filho, quando ele escreve a segunda edição, ele tinha conhecimento dessas pesquisas e aí ele reformulou alguma coisa no final da edição de 47. E aí o que aconteceu foi que o Antônio Jorge Gonçalves Soares, quando ele faz a tese dele, ele elenca alguns pesquisadores que ele chama narradores de tipo A e narradores tipo B. Um desses narradores, que acho que é do tipo A, são aqueles que são tragados exageradamente pela narrativa do Mário Filho. E do tipo B, que são meio que tragados tangencialmente. E ele critica de forma, eu digo, veemente, talvez até um pouco debochado, o que atrapalhou, não é que atrapalhou, o que mexeu, eu diria, com a parte pessoal de algum desses pesquisadores. Então, um deles foi meu aluno na UERJ, hoje é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o César Gordon Júnior. Ele se sentiu atingido e perguntou qual foi a minha arguição na defesa do Antônio de Jó Soares e resolvemos escrever um artigo. O nosso ponto é o seguinte, é que na realidade a visão de história que tem o Antônio de Jó Soares é uma visão um pouco mais dura do que a visão de história que nós temos. O Antônio de Jó Soares meio que acredita na história mais assim, na história dos fatos, né? E na realidade eu como sociólogo também e como teórico da comunicação sempre digo que as dramatizações de um fato são tão ou mais importantes do que o fato em si, né? Não sou um detetive, né? Na questão da fundação simbólica de um fenômeno, enfim. Então, com uma discussão mais epistemológica, mas hoje cada vez mais, tanto o César Gordon como o Antônio Jorge Soares, como eu, a gente está cada vez mais com os argumentos muito próximos um do outro. Eu acho que houve um salto quantitativo e qualitativo muito grande nos últimos 15 anos, eu diria, né? Acho que a fundação do nosso grupo de pesquisa, que é de 98, não é que ele tenha sido responsável, mas de lá para cá, você encontra muitos trabalhos. Eu acho que essa discussão que o Antônio Jorge Gonçalves Soares provocou, ela fez com que todos os pesquisadores tivessem mais cuidado, né, em como trabalhar essas fontes historiográficas, como trabalhar o livro do Mário Filho, que é um livraço, um livro belíssimo, como trabalhar esse livro. E eu me lembro que em 2002, José Jairo Vieira,
comigo, José Oliveira, professor, não sei se ainda está na Universidade Federal de Viçosa, nós emplacamos um GT de esporte no congresso mais importante de ciências sociais no Brasil, que é a Ampox. Um pouco antes já existia na Intercom o GT de esporte também, mudou de nome, hoje é Comunicação Esporte, já foi Comunicação Esportiva. E logo, mais ou menos paralelamente, você encontra GTs de esporte no Congresso de Sociologia do Brasil, de Antropologia. Eu acho que talvez um dos únicos congressos que ainda não aceitou, né, não emplacou um GT de esporte, é a Compós, que é um congresso dos programas de pós-graduação em comunicação no Brasil. Mas fora do Brasil, eu acho que se você me perguntar, ainda tem um certo preconceito? Tem, mas muito menos do que quando eu comecei a trabalhar questões esportivas. Eu acho que cada vez mais as pessoas veem isso como uma coisa séria. E você veja que em 2012, por exemplo, a Intercom, ela coloca como tema do seu congresso o esporte, esporte na Idade Mídia, né? E eu fiquei muito honrado porque eu fui convidado para fazer a palestra de abertura na Intercom Sudeste, que foi realizada em Ouro Preto, né? E fui convidado também a participar da mesa de abertura na Intercom Nacional, que foi realizada em Fortaleza, ambas em 2012. Mais ou menos um pouquinho antes, a revista Logos da Comunicação Social, eu fui editor convidado desse número e fizemos um dossiê sobre comunicação e esporte. E um pouquinho depois, não sei precisar o ano, acho que foi 2011, a revista da ISPM, que é de mídia e consumo, também fez um dossiê especial sobre comunicação e esporte, no qual também me convidaram para escrever um artigo. No mesmo ano, no semestre seguinte, a Organicom, também uma revista muito importante da USP, também teve um dossiê comunicação e esporte. Então, isso são assim, sinais muito claros de que a academia já entende que as pesquisas sobre esporte, sobre futebol no Brasil, são pesquisas sérias que nos ajudam a entender um pouco mais, né, da nossa cultura. E um pouco, quando eu trabalhei também no meu pós-doutorado, eu posso falar um pouco mais adiante, na Argentina, para entender também as relações e as rivalidades entre os países. Eu vejo assim, se no início, esses trabalhos que eu mencionei da década de 70, quase todos eles, final da década de 70, eles falavam se lamentando do que eles chamavam de descaso das ciências sociais no Brasil por um fenômeno tão abrangente. Além da questão política, tinha essa história do descaso das ciências sociais por um fenômeno tão abrangente. Hoje não podemos mais falar em descaso. Hoje se proliferam grupos de pesquisa, GTs em grupos de trabalho em congresso científico, então acho que eu vejo o presente e o futuro cada vez mais esse campo se consolidando. Muitas pessoas, isso já vi também reclamando às vezes em congresso, que quando se fala em GT de esporte, reclama que esporte acaba sendo sinônimo de futebol. Eu acho que isso é um pouco reflexo dessa cultura que nós temos no Brasil e que se reflete na própria imprensa, quando a página de esporte ela é muito uma parte de futebol, que é onde o esporte que arregimenta o maior número de pessoas no Brasil. Mas você vai encontrando aqui e ali pesquisas que vão trabalhando nos Jogos Olímpicos. Nós temos nosso grupo de pesquisa, pessoas que trabalham com os Jogos Olímpicos, então acho que outros esportes também eles vão se encaixar. Eu acho que tem tantos GTs hoje em dia, tanto grupos de pesquisa, que essas pesquisas, até pesquisa de gênero, por exemplo, já se encaixa, né, nos estudos de esporte no Brasil. Eu acho que eu vejo com muita felicidade, que foi muito rápido, né? Se você pegar aí do livro do Roberto da Mata, de 82, para agora, estamos falando de 32 anos, eu acho que o campo cresceu assustadoramente. Eu acho que o preconceito da academia, se existe, fica restrito a poucas pessoas. Acho que já vem a gente fazendo um trabalho sério, né, e que tem importância para o campo, né?